E para começar essa make bem blogueirinha, eu vou aplicar a lágrima de unicórnio e espalhar no rosto todo. A lágrima de unicórnio tem função de primer e também de hidratante. Logo em seguida, eu venho com a base, coloco direto na esponjinha e vou dando leves batidinhas espalhando pelo rosto todo, até que ele fique bem uniforme, cobrindo todas as manchinhas e imperfeições. Essa esponjinha está úmida, que é para não absorver produto. Agora eu venho com um batom, porém eu não aplico nos lábios, esse eu vou colocar bem pouquinho na maçã do rosto. Venho novamente com a esponjinha, vou dando leves batidinhas, espalhando como se fosse um blush, levo também para as laterais do nariz. Mesma coisa do outro lado, vou dando batidinhas, deixando bem coradinho. Aplico também em cima no nariz, um pouquinho na testa e no queixo. Mas calma, você não vai ficar parecendo que tomou uma chinelada na cara. Logo em seguida, eu aplico um corretivo de iluminação abaixo dos olhos. Venho com a esponjinha, vou dando batidinhas, espalhando esse corretivo, tirando toda a marcação. Aplico também na pálpebra superior. A mesma coisa do outro lado, tiro toda a marcação. Venho com pó translúcido e com a esponjinha queijinho e vou depositar o pó nos meus pontos de iluminação, que são abaixo do olho, centro da testa, centro do nariz, arco do cupido e no queixo. Pronto, agora eu venho com pó compacto e eu vou varrer com o pincel, fazendo movimentos circulares, tirando todo o excesso desse pó e selando bem a pele, deixando ela bem sequinha. Em seguida, venho com o contorno. Eu gosto de misturar 2 tons e aplico da orelha, levando em direção aos lábios, deixando 2 dedos. Levo em direção às têmporas e aplico também nas entradas. No nariz, eu aperto o pincel para ele ficar bem fininho, aplico o contorno nas laterais, bem em cima do ossinho e fecho embaixo. Depois eu venho com o pincel bem de levinho, vou fazendo movimentos de vai e vem para tirar a marcação. Aplico o iluminador, vou colocar ele bem em cima do ossinho zigomático, que fica acima de onde a gente passou o blush. Vou fazendo movimentos circulares. Aplico também no centro do queixo, na pontinha do nariz para dar uma arrebitada, um pouquinho no arco do cupido. E aí, nessa maquiagem, eu coloquei no finalzinho do nariz, ó, e levo lá em direção à testa. Venho em seguida com uma máscara de sobrancelha, e essa eu vou aplicar penteando mesmo, que é só para tirar o excesso de pó e também preencher se tiver alguma falhinha. Limpo o excesso de base dos lábios com o cotonete. E venho com o lip tint para deixar o efeito mais natural. Agora é a vez dos olhos. Venho com durex e ele eu vou colar no canto externo dos olhos, levando em direção ao fim da sobrancelha. Olha lá, colo bem rentezinho o canto externo dos olhos, levo em direção à sobrancelha. Pronto, vou agora com 3 pincéis. Um pincel de esfumar, um pincel chanfrado e um pincel de aplicar sombra pequeno. Para começar, eu vou usar uma sombra marrom quente com um pincel de esfumar médio. Eu começo a aplicação no canto externo dos olhos, com movimento de vai e vem para já ir esfumando, e vou trazendo essa sombra na diagonal até o meio do olho. Então, olha lá.
Aplico no canto externo dos olhos, trazendo na diagonal com movimento de vai e vem para já ir esfumando até o meio do olho. Agora eu vou aplicar o segundo tom de sombra, que é um tom de marrom mais escuro. Vou vir com o pincel chanfrado e fazer como se fosse um delineador gatinho. Faço um traço bem fininho, rentezinho ao durex. Depois eu faço um outro traço, trazendo em direção aos olhos. Vai ficar como se fosse um Vzinho de cabeça para baixo. Para quem ainda não viu, tem passo a passo do delineador gatinho aqui nos meus destaques. Lá tá mais detalhado. Essa técnica tem uma pontinha no canto interno dos olhos. Então, na hora que você for aplicar a sombra, você vai puxar um pouquinho para baixo do limite dos seus olhos, fazendo uma pontinha mesmo. Então, olha lá, eu faço a aplicação fazendo um tracinho para baixo dos olhos. Depois eu venho aplicando a sombra rente à raiz dos meus cílios. Puxo o cantinho externo dos olhos para ficar mais fácil e aplico emendando no canto externo. Vou repetir tudo do outro lado. Faço um traço bem rente ao durex. Depois eu puxo em direção aos olhos. Vai ficar tipo um Vzinho de cabeça para baixo mesmo, olha lá, ó. Depois eu faço o cantinho interno, passando um pouquinho para baixo, fazendo um tracinho. Aplico bem rente à raiz dos cílios, ó. Vou aplicar em toda a raiz dos cílios. Para facilitar, pode puxar na lateral dos olhos, em cima do durex, e emendo no gatinho. Venho novamente com o pincel de esfumar, vou fazendo movimento de vai e vem entre as duas cores para poder tirar toda a marcação. Agora é a parte inferior dos olhos. Volto com a sombra marrom quente. Com o pincel de aplicar sombra pequeno, vou depositando essa sombra do canto externo até o meio do olho. Aplico bem rentezinho a raiz dos cílios mesmo. Volto agora com a sombra marrom escuro e aplico com o pincel chanfrado, fazendo um traço bem fininho, bem rente à raiz dos cílios. Emendo lá no cantinho interno com aquela pontinha. Ó, começo do canto externo, vou fazendo um traço bem fininho, emendo no canto interno. Com o cotonete, eu vou limpar a linha d'água para tirar toda a sombra que às vezes acumula ali mesmo. Venho com o lápis pele e aplico na linha d'água, para ficar bem branquinho, por isso que eu limpei antes. Agora é a hora da máscara de cílios. E não vale economizar nela, hein? Eu gosto de aplicar bastante máscara de cílios. Geralmente eu aplico de 2 a 3 camadas. Eu vou fazendo assim, passo de um lado, depois passo do outro, volto e reaplico até ficar do jeito que eu gosto. Aplico também nos cílios inferiores. Capricha na máscara que ela é tudo na make. Finalizo a make com um gloss. O que eu tô usando aí é incolor. Só aplicar por cima do lip tint. Eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usei na descrição desse vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Aproveita para deixar seu coração aí e até a próxima. Beijo!